Eu quero começar esse vídeo te perguntando: você já sentiu aquela sensação, já passou por aquela sensação de que não importa o quanto você faça, nunca é suficiente? Você conquista algo e logo ver que você poderia ter feito melhor, poderia ter sido melhor. E quando você olha para as mulheres ao seu redor, você sempre as vê mais bonitas, as vê mais inteligentes, as vê com mais ousadia. São mulheres disciplinadas, espirituais, focadas, com saúde lá em cima. E você se vê nesse lugar de para trás. Eu tô aqui, me sinto inferior. Eu começo a me comparar com outras mulheres. Você já se viu nesse lugar ou se vê nesse lugar? O que eu quero te falar é que, na maioria das vezes, talvez esse problema não seja baixa de autoestima ou a falta dela. Talvez a raiz desse problema seja algo mais profundo. Fica comigo aqui nesse vídeo até o final, porque hoje nós iremos conversar sobre um assunto muito importante: identidade. E aí eu quero te perguntar: quem é você quando ninguém está olhando? Eu quero te fazer refletir mesmo de fato e verdadeiramente sobre isso. Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você? Inicialmente pode parecer uma pergunta boba, mas quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando a gente tira o seu casamento, o seu trabalho, o seu negócio, os seus filhos, a sua família, a sua casa, outras coisas que você faz, quem que fica? Nós vivemos em um tempo, em um momento em que a autoestima ela é muito falada. Frases como acredite em você, você é incrível, palavras, de afirmações positivas, mas que muitas vezes passam por você, você até as conhece, mas aquilo ali não entra dentro de você, porque não existe uma base de fato de identidade para você primeiramente entender quem você é. Quando tiramos todos esses pontos que falamos, quando o seu casamento está em crise, quem que fica? Quando tira os seus filhos, quem que fica? Embora algumas dessas coisas possam até te ajudar por um tempo, elas não conseguem de fato a te ajudar a responder quem é você quando ninguém está olhando. Porque se a resposta dessa pergunta depende da opinião das pessoas, depende da aprovação e da validação das pessoas, isso aponta para algo bem mais profundo. Isso trata sobre a sua identidade e a importância de você entender quem é em Cristo. E é muito importante nós entendermos que função não diz quem você é. E muitas vezes quando a gente pergunta, e eu falo até pelos meus atendimentos, praticamente assim 100%, eu arrisco a dizer que 100% das mulheres que eu atendo, quando eu pergunto quem é você, elas começam a falar sobre função. Eu sou uma boa esposa, eu sou uma boa filha, eu sou uma boa empresária. Entende que tudo o que ela falou até agora são papéis? Papéis de esposa, de filha, de mãe, de empresária. Quem é por trás de todos esses papéis? Quem que está por trás de todos esses papéis? Quem é você de fato? Então, nós precisamos entender que há diferença entre quem você é e o que você faz. O que você faz não define a sua identidade. O que você faz não define quem você é. E aqui entramos em um ponto muito importante, que é a insegurança. A insegurança não nasce porque você não é boa. A insegurança, ela nasce quando você coloca
toda a sua expectativa no que você tem feito. Ela nasce quando você coloca toda a sua identidade em algo que muda e pode mudar com o tempo. Então, por exemplo, se você coloca toda a sua segurança na sua aparência, com o tempo você vai envelhecer. Se você coloca toda a sua segurança no que você faz no seu trabalho, e se você não tiver mais esse trabalho, se você não trabalhar mais? Se a sua segurança está no seu casamento, como que você faz quando você enfrenta uma crise nele? Se a sua segurança está nos seus filhos, o que é que você vai fazer quando eles saírem de casa e criarem a própria vida? Se a sua segurança está no reconhecimento, e quando tu para de receber elogios, o que é que acontece? Consegue enxergar que se tudo isso mudar, e todas essas coisas elas correm o risco de mudar. Se tudo isso mudar, quem que você será? Se tudo isso mudar, quem é você? A sua segurança, ela não pode estar atrelada em coisas que mudam. A sua identidade, ela não pode estar atrelada com situações que mudam e podem mudar o tempo todo. Porque quando muda, você sente que perdeu quem é. Eu acredito que muitas mulheres, elas passam anos tentando ali trabalhar a autoestima, melhorar a autoestima, quando na verdade elas nunca descobriram a própria identidade. Por quê? A autoestima pergunta: como eu me vejo? A identidade pergunta: quem Deus diz que eu sou? Consegue perceber a diferença? Uma depende da minha percepção, a outra depende da verdade. Aí agora entra um problema que é um dos maiores ladrões da nossa geração, que é a comparação. Principalmente hoje, com a era digital, com as redes sociais, a comparação ela se tornou cada vez mais forte entre as pessoas, entre as mulheres. É difícil conhecer alguém hoje que não sofre com esse problema de comparação. E com as redes sociais, da qual nós só conseguimos ver o lado bom das outras pessoas, aí que se tornou, um problema aí ainda maior. Nunca foi tão fácil olhar para a vida dos outros, com um toque, com um telefone. A gente consegue acessar a vida de todo mundo aqui, no telefone. E o mais engraçado é que um dos maiores perigos hoje da internet, de uma forma geral, ela consegue nos fazer se perder de nós mesmos. Porque nós estamos ali o tempo todo, você está o tempo todo olhando a vida do outro, que muitas vezes parece perfeita aos seus olhos, porque essa é a intenção da rede social. Sempre vai aparecer alguém que é mais organizado, mais bonito, mais inteligente, mais forte, mais espiritual, mais magro, mais bem-sucedido, mais rico, e sem perceber, você consegue medir a régua da sua vida pela vida do outro. Só que tem algo muito importante. Você está comparando o seu bastidor da sua vida com a vitrine da outra pessoa. Porque você não conhece a vida da outra pessoa 100%. Ela só mostra cortes. Consegue entender? Lá no Salmo 139, Deus fala a respeito de que Ele nos conhece mesmo antes de nós nascermos. Isso é tão lindo, é tão impactante, porque quando nós entendemos que nós, cada um de nós, você aí que está me vendo, tem um propósito único e Deus te fez de uma forma única para cumprir esse propósito. O seu propósito, a sua identidade, ela é diferente daquela outra pessoa. Entende? Você tem um propósito único, você tem características únicas, você tem dons e talentos únicos que Deus colocou e derramou em você para que o propósito de Deus possa acontecer através do que Ele colocou dentro de você. Então Deus criou as pessoas com chamados diferentes.
E a partir do momento que eu começo a me comparar com a outra pessoa e eu tento viver a vida da outra pessoa, automaticamente é como se eu desprezasse aquilo que Deus colocou dentro de mim e que só com os dons e talentos que Ele colocou em mim que eu poderia viver aquele propósito que Ele já colocou em mim. Quando eu tento viver a vida de outra pessoa, eu deixo de viver aquilo que Deus já escreveu para mim. Porque Ele te conhece melhor do que qualquer um outro. Ele conhece cada fio de cabelo seu. Então saiba que você não nasceu do acaso, você não é obra do acaso. Deus não ia perder o tempo dele criando você sem nenhum propósito, sem nenhum chamado. Ele tem um propósito único e especial para você. Basta você entender quem você é nele, identidade, quem você é de fato. E o seu propósito, ele já está dentro de você e ele é revelado no caminho. Talvez hoje você esteja cansada e sobrecarregada porque você é aquela pessoa que vive tentando provar o seu valor. Você é aquela pessoa que vive tentando provar que é uma boa mãe, que é uma boa filha, que é uma boa esposa, que é uma boa profissional, que é uma boa cristã, que serve em tudo na igreja. Você pode estar cansada porque você vive tentando provar tudo para todo mundo, vive buscando validação e aprovação das pessoas. E quem vive tentando provar o seu valor nunca descansa de fato, porque sempre haverá alguém aparentemente melhor. Quando nós entendemos a nossa identidade em Cristo e quem somos nele verdadeiramente, nós paramos de viver querendo a aprovação das pessoas ou buscando validação das pessoas, porque nós passamos a viver para obedecer a Deus. Nós passamos a viver com um único objetivo: agradar a Deus, porque Deus sabe o nosso valor. E quando nós entendemos o nosso valor em Cristo, nada mais importa. Você continua crescendo, evoluindo, se desenvolvendo, ajudando mais pessoas, mas não para agradar, não buscando valor, não vivendo à base de opinião alheia, mas vivendo e entendendo quem de fato você é em Cristo. Talvez hoje Deus queira te lembrar através desse vídeo uma verdade simples. Seu valor nunca esteve na opinião das pessoas, na comparação com outras pessoas, na sua performance ou na aprovação, esperando a aprovação das pessoas. O seu valor sempre esteve e estará verdadeiramente no fato de você pertencer a Cristo. E a sua identidade precisa estar firmada nele, porque Deus sabe de todas as coisas, foi Ele quem te criou e Ele sabe o melhor caminho para você. Ele sabe de todas as coisas para você. Se esse vídeo falou com você, escreve para mim aqui nos comentários que eu irei ler todos, tá? Em qual área da sua vida você sente que sofre mais com a comparação? Se você acredita que tem uma mulher, uma amiga que precisa ouvir essa mensagem, compartilha com ela esse vídeo. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.